crianças! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E eu estou feliz porque estamos aqui hoje para mais uma aula. E o nosso componente hoje será língua portuguesa. Você está preparado para embarcar nessa aventura do aprendizado? Então vem comigo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pontuação. Você sabe me dizer o que é pontuação? E aí? Bom, você deve estar pensando em casa que já verificou algumas em algum texto com a sua professora de sala, não é mesmo? Que há umas pausas que existem, mas você sabe me dar a definição? O que seria então, o que é então pontuação? Olha só, turma, pontuação são aqueles sinais gráficos que deixam o texto mais claro. Olhem só. E quantos tipos existem? Existem vários. Mas na aula de hoje eu trouxe alguns mais usuais para mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês em plaquinhas e eu espero que você aí de casa tente me dizer que sinal gráfico é esse. Tudo bem? Então vamos lá. Olhem só. Esse sinal gráfico aqui, você conhece? Que pontuação é essa? Muito bem, é um travessão. Parabéns aí para quem acertou, certo? Vamos ao próximo. E esse? Quem é que lembra o nome? É o ponto de interrogação. Parabéns, turma. Vamos lá, não acabou. E esse outro? Quem conhece? E aí? Isso é uma vírgula. Parabéns. Vamos então ao próximo. Olha só. Esse aqui. O ponto e vírgula. Conseguiram identificar? Parabéns, viu? Para quem está aí participando e está acertando também. Vamos então ao próximo. Olhem só. Esse aqui. Muito comum, não é mesmo? Que pontuação é essa? Esse que eu acabei de colocar. É o ponto final. Muito bem. E este aqui? 2 pontos. Parabéns, turminha. E esse último é o ponto de exclamação. E olhem só, turminha, na nossa aula de hoje, nós vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre esse último ponto que eu coloquei aqui, o ponto de exclamação. Você sabe para que serve, o que indica essa pontuação? Olha só, geralmente os pontos de exclamação são utilizados para indicar entonações exclamativas. Isso mesmo, e assim vai indicando vários estados emocionais, sejam de admiração, de ordem, de afirmação. Olha que interessante. Mas agora nós vamos aprender ainda mais indo lá para o nosso cartaz e vendo os tipos de texto, os exemplos de textos que temos para a aula de hoje. Vamos juntos? Te convido a tentar fazer a leitura aí de casa junto comigo e a aprender tudo que podemos hoje sobre esse ponto, certinho? Então vamos lá. Vamos então à leitura do nosso primeiro texto. Minha nossa, que cheiro medonho! Mas de onde isso pôde? E aí, turma? Vocês conseguiram ali observar a presença da pontuação que eu falei que nós vamos estudar um pouquinho mais hoje? Conseguiram? Ainda não? Foi rápido? Então vamos retomar e vamos circular a pontuação da aula de hoje, que é qual ponto mesmo? Ponto de exclamação. Vamos lá então juntos. Observem aqui nesta fala, olha só. Eu vou circular aqui a fala completa. E aqui está o nosso ponto de exclamação, certo? Então, turminha, olhem só. Pegando aqui esse trecho que eu acabei de circular para vocês, certo? Que cheiro medonho. Esse ponto de exclamação, ele está ali sugerindo que o pai estava com o quê? O que ele está sugerindo? E aí, turma? Vamos repetir novamente? Vamos ler novamente lá no cartaz para vocês verem a pontuação e entenderem de qual fala, de qual momento do texto eu estou fazendo esse questionamento. Então, vamos juntos. Vamos ler novamente, certo? Vamos lá. Minha nossa, que cheiro medonho. Nessa fala aqui, turma. E aí? Esse pai, ele estava como? Por que esse ponto está sendo usado ali? O que ele está querendo expressar? O pai, ele está
né? Ali, esse ponto está mostrando como o pai se sente em respeito a esse cheiro, ao mau cheiro do gambá. E ele estava como? Ele estava feliz, ele estava triste, ele estava espantado. É que sentimento que nós percebemos aqui do pai? É um sentimento de alegria, de tristeza, de espanto? O que que vocês acham? Bom, nós temos algumas dicas para nos dar essa resposta. Uma delas é exatamente a fala que eu sugeri aqui para vocês e lemos juntos. Que cheiro medonho, certo? E a outra dica que nós temos está lá na nossa tirinha, no segundo quadrinho. Observe aqui o que está acontecendo. Vamos ao cartaz? Olhem aqui. Quando nós observamos esse segundo quadro, nós podemos perceber que o pai está o quê? Caindo para trás. Nossa, ele fala, que cheiro medonho, e ele cai para trás, né? E esse sentimento aqui está representando o quê? Um sentimento de espanto. Isso mesmo, observem só. Então, a pontuação aqui, ela está dando sentido a um sentimento de espanto, por conta do mau cheiro daquele local. Agora, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Vocês conseguiram perceber essas dicas que eu falei para vocês? Além da escrita, além da fala, também o recurso gráfico dele querendo cair ali. Você conseguiu perceber? Certo. Então, olha só. Ele quase cai e aí ele sai dali, não é mesmo? Vamos lá. Vamos então para a nossa próxima tirinha. Tudo bem? Vamos fazer a leitura do nosso próximo texto. Observem aqui. Às vezes são caros, mas e daí? E as promoções e os sebos? Em bibliotecas públicas, você pega livros de graça. Não invente desculpas para não ler e leia. Olha só, eu quero convidar você para observar as falas que nós temos aqui no segundo e no terceiro quadrinho. O que há em comum nessas falas? Como que ela está sendo finalizada? Muito bem. Será que você já percebeu? Eu acho que alguém aí de casa já está respondendo. É a pontuação. Será que é mesmo? Vamos verificar então? Olhem só. Aqui no segundo quadrinho, a fala se encerra com um ponto de exclamação. E no terceiro quadrinho também, certo? Mas será que nessas duas falas tem o mesmo sentido? Será que esse ponto está ali, ele expressa a mesma coisa? Ou será que o sentido é diferente, ainda que a pontuação seja a mesma? Vamos verificar então? Vamos então à nossa primeira perguntinha sobre essa segunda tirinha que nós acabamos de ler. Leiam junto comigo, certo? Olha só, nos dois últimos quadrinhos, o ponto de exclamação vai indicar uma afirmação e uma ordem. Ele vai indicar um espanto e uma afirmação. Ele vai indicar uma dúvida e uma afirmação, uma surpresa e uma dúvida. E aí? Vamos ler novamente a fala? Olha só. Em bibliotecas públicas, você pega livros de graça. Será que isso aqui é uma fala de espanto, de dúvida? Não, né, turma? Aqui é uma fala de afirmação. E essa segunda fala, e leia. Aqui está sendo uma dúvida ou ela está dando uma ordem para Armandinho ir lá e ler? Muito bem, então nós temos aqui uma afirmação, primeiramente, a fala do segundo quadrinho, e na fala do terceiro quadrinho, uma ordem. Então, qual é a alternativa correta? Vamos marcar juntos? A alternativa correta é a letra A, afirmação e ordem, certo? Agora, olha só, eu queria que vocês observassem o que há em comum entre a fala do segundo quadrinho da menina e a fala do terceiro quadrinho. O que há em comum? Olha só, a presença do ponto de exclamação. Certo, a pontuação é a mesma. Mas eu te pergunto, o sentido ele foi o mesmo? E isso não, e nós já vimos que não. Qual foi o sentido da primeira fala dela? Uma afirmação, que na biblioteca tem livros de graça. Você vai lá e você pega livros de graça. E a segunda fala? A segunda fala está expressando o sentido de quê? Efeito de quê? Ela está dando uma ordem. Ela está ordenando a Armandinho que faça o quê? Vá lá e leia, certo? Essa foi a ordem dada por ela. E aí, turma, está sendo difícil ou está sendo fácil compreender sobre essa pontuação?
Tá sendo fácil, não é mesmo? Nós conseguimos perceber aqui que o ponto, ele é o mesmo, mas o que acontece? Os sentidos, eles são diferentes. E para que nós possamos perceber isso, é necessário que venhamos ler, né, com bastante atenção e compreender o que o texto quer nos falar, certinho? Para isso tem que ter atenção, ler atentamente, respeitar as pausas das pontuações, certinho? Vamos então prosseguir, vamos para o nosso próximo exemplo. Olhem só. Aqui nós temos uma tirinha da Mafalda, certo? Olha só, vamos ler aqui o primeiro quadrinho juntos? Como o mar é lindo. Está indo embora. Ei, volte! Olha só. O que vocês conseguiram observar aqui nos 3 quadrinhos dessa tirinha? Nas falas da Mafalda, há em comum o quê? Nós conseguimos perceber ali a presença do ponto de exclamação, não é mesmo? Vamos então ao nosso cartaz e vamos grifar essa pontuação. Vamos lá juntos? Então, nós percebemos aqui o ponto de exclamação no primeiro quadrinho, no segundo quadrinho e também no terceiro quadrinho. Então, o ponto aqui, ele é comum a todas as falas. Mas será que o sentido é o mesmo? O que será que representa, qual o efeito que tem na fala da Mafalda essa presença dessa pontuação no primeiro quadrinho? Vamos ler novamente? Olha só. Como o mar é lindo. Aqui nós conseguimos perceber que ela está fazendo uma afirmação. Ela afirma que o mar é lindo. E além de uma afirmação, ela faz também o quê? A gente percebe aqui um sentimento de contemplação, de alegria, não é mesmo? E na segunda fala, na fala do segundo quadrinho, será que vai continuar sendo uma afirmação, uma contemplação? Vamos verificar? Vamos ler juntos então. Está indo embora. Quero chamar a atenção de vocês para o semblante também da Mafalda. Olhem só. Aqui, essa fala com a presença do mesmo ponto de exclamação, está tendo o mesmo efeito? Ela está afirmando e ela está contemplando com alegria? Não. Aqui nós conseguimos perceber que ela está entristecida por ver o mar indo embora junto com a onda, não é mesmo? Então, a mesma pontuação, mas sentidos no texto diferentes. Vamos então para a nossa última fala, o nosso último quadrinho. Olha só. Ei, volte. E aqui, qual é o efeito que nós temos nessa fala? Aqui nós vemos um efeito de ordem. Ela está ordenando que o mar volte. Mas nós sabemos que não é assim que acontece, não é mesmo? Mas o que eu quero que vocês entendam nessa aula, que já está chegando ao fim, é que, ainda que a pontuação seja a mesma, o sentido do texto pode ser diferente. E olha só, turma, a nossa aula está chegando ao fim, mas eu quero te lembrar que você pode e deve continuar estudando. Para isso, é só você acessar a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. Tudo bem? Tchau, tchau, e eu espero você na nossa próxima aula.